Eu queria chamar a atenção disso. Em 2022, em abril, no governo Bolsonaro, a inflação era de 12%. Agora fechou no ano passado em 4,63%. E agora, no acumulado de 12 meses, está em 3,93%. É por isso que a gente não entendeu a decisão do presidente do Banco Central de interromper aquela queda na taxa de juros. Porque a inflação está ali. A inflação está caindo, né? Então não tem risco inflacionário. E a gente também entendeu essa subida do dólar como um ataque especulativo ali. É que ele não quer cortar o orçamento dos pobres. Veja, eu acho engraçado. Essa turma da Faria Lima, você sabe que existe 540 bilhões de gastos tributários. O que é que são isso? Isenções, desonerações de todo tipo. Nós pagamos de juros, agora em maio, no acumulado de 12 meses, sabe quanto? 12 meses? 780 bi de juros por causa dessa política monetária. Ah, os caras querem tirar do aposentado? Ministro, eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque a sua tarefa é uma tarefa árdua, que é de resgatar o Brasil, reposicionar o Brasil no cenário internacional, depois da devastação promovida pelo governo do Bolsonaro. Todos nós aqui sabemos o que aconteceu. O Brasil virou motivo de vergonha internacional. O ex-chanceler Ernesto Araújo tinha um discurso do antiglobalismo, preocupação com o marxismo cultural, levou o Brasil a uma situação de completo isolamento. O ex-chanceler Ernesto Araújo disse com orgulho que o Brasil tinha virado pária. A palavra dele, deputado Arlindo Chinaglia, do chanceler Ernesto Araújo. Um retrocesso gigantesco. Nenhum chefe de Estado queria vir ao Brasil, queria visitar o Brasil, visitar o presidente da República. Por isso, o senhor merece parabéns e o presidente Lula tem viajado muito no início do seu governo para recuperar esse prestígio, essa imagem, que prejudicou inclusive o nosso comércio, as nossas relações comerciais. Eu não sei por onde começar, e tanto desastre que foi fabricado naquele período. Na área ambiental, por exemplo, está aqui as falas de Bolsonaro ao discursar na ONU. Eu lembro, insistiu na tese que o país era vítima de uma guerra de desinformação sobre a Amazônia e Pantanal. Responsabilizou índios e caboclos pelas queimadas. O Brasil passou a hostilizar parceiros tradicionais como a Alemanha e a Noruega por conta do desentendimento em relação ao fundo da Amazônia. Era isso o tempo todo, deputado Arlindo Chinaglia. Eu me lembro que ele xingou a mulher do presidente da França, Macron, disse que era feia. Isso é papel de um presidente da República. Foi isso que a gente viveu. Na área ambiental, tem mais. Inúmeras manifestações colocando em dúvida a crise ambiental, a crise climática. E a gente entrou o nosso governo, né? E a gente sabe o que começou a acontecer. Reassumiu seus compromissos internacionais com o combate ao efeito estufa. Estabeleceu meta de atingir desmatamento zero até 2030. Normalizou suas relações com os doadores do Fundo Amazônia. Lançou a proposta inovadora da OPEP das florestas tropicais. Decidiu hospedar a COP30. E eu queria fazer uma pergunta sobre a COP30. Quais os objetivos do governo brasileiro, o que pode ser alcançado na COP30? Reduziu a área desmatada da Amazônia em cerca de 60%. Mas vamos lá, mais na saúde, a vergonha que passamos internacionalmente na pandemia. O governo brasileiro colocou a OMS, a Organização Mundial de Saúde, como inimiga. Eram discursos diários desse presidente da República atacando a OMS. Faziam discursos completamente sem pé nem cabeça, conspirativos, discursos antiglobalistas. Então, essa foi a marca naquele período da pandemia, que todo mundo sabe, a vergonha. Ao final, o Brasil teve 700 mil vidas perdidas, a maior média mundial em proporção à população. Tornou-se uma ameaça sanitária global. Aquele período da pandemia, os senhores lembram? A hostilização ostensiva
da China. Teses conspirativas feitas pelo Bolsonaro sobre o surgimento, de onde surgiu o vírus, né? Era tudo isso que a gente enfrentava, pessoal. Eu quero chamar a atenção que era um grau de loucura terraplanista impressionante. Por isso que eu fico vendo alguns deputados aqui com discurso que não se sustentam em pé. Tem mais, a nossa política de integração regional. Acabou o CELAC, a Unasul, já reorganizamos a CELAC, a Unasul, fortalecemos novamente o Mercosul. Essa é outra pergunta, ministro, porque tem muita ignorância nesse debate. Eu fico vendo deputados que repetem aqui, o Brasil está emprestando dinheiro para Cuba, para isso, para aquilo. É de uma ignorância escutar isso no parlamento brasileiro. Quando o BNDES fazia empréstimo a empresas brasileiras. Tinha regras, ministro, tão rígidas, que todos os empregos tinham que ser criados aqui. Se você fosse fazer um viaduto, a grande parte do viaduto tinha que ser produzida aqui e depois ser transportada. Gerava empregos, era importante exportação de serviços, era importante comercialmente para o Brasil. Eu sei que a integração latino-americana é mais do que comercial, é cultural, mas eu queria que o senhor abordasse os aspectos também do comércio. O que o Brasil pode ganhar com a volta de uma política que torne o Brasil novamente o centro de articulação em toda a América Latina. Ministro, queria entrar em outro tema, que também para mim é muito caro, e é muito caro para o governo brasileiro, para o presidente Lula e para o ministro Fernando Haddad. Agora o Brasil, que está na frente do G20, tem lançado um debate sobre a desigualdade, sobre a tributação dos mais ricos. E eu tenho visto o ministro Fernando Haddad e o presidente Lula, na última reunião do G7 na Itália, fez um discurso marcante sobre esse tema. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, da prioridade brasileira nesse debate de combate à desigualdade e tributação dos mais ricos. Quando o presidente Lula falou na Itália, ele disse que apenas 3 mil pessoas têm 15 trilhões de dólares em patrimônio. É a soma do PIB do Japão, Índia, Alemanha e Reino Unido. Então, queria que o senhor abordasse esse tema. Eu queria, ministro, falar sobre o tema de Gaza, porque aqui o governo brasileiro sempre teve uma postura muito equilibrada, desde o primeiro momento, como falou o deputado Arlindo Chinaglia, quando condenou o ato terrorista do Hamas. Mas o que está acontecendo ali é um genocídio. Os senhores continuam defendendo algo que ninguém no mundo mais defende. Os Estados Unidos não defendem o que está acontecendo. Massacre, crianças sendo mortas dessa forma. E o senhor falou da Assembleia Geral da ONU em 47, presidida pelo Oswaldo Aranha, que naquela época dizia que 53% do território era para Israel e 47% para a Palestina. No outro ano ficou conhecido como Nakba, né? Onde houve catástrofe, que ampliaram, na verdade, o território ali de Israel para 78%. Eu quero chamar a atenção da posição equilibrada do governo brasileiro e num momento da história que eu quero chamar o papel da extrema-direita hoje em Israel, que para mim é responsável por esse genocídio que está acontecendo. Você sabe que logo depois do acordo de Oslo, que você tinha Yitzhak Rabin e Yasser Arafat apertando as mãos do presidente Bill Clinton naquela foto, que foi uma foto histórica. O Yitzhak Rabin foi assassinado em 1995 por elementos da extrema-direita que não queriam os dois estados. Essa é a verdade. Tem uma frase do Yitzhak Rabin fantástica. Quando ele foi no parlamento israelense, que tem um nome o parlamento, mas me falta aqui a memória, deputado Arlindo Chinaglia, com a sua erudição. Isso. Knesset. Ele fez um discurso dizendo o seguinte: Yitzhak Rabin, que era um general israelense: estamos destinados a viver juntos no mesmo solo, na mesma terra. Nós, os soldados que regressamos da batalha manchados de sangue,
Nós que vimos nossos parentes e amigos mortos diante dos nossos olhos. Nós que assistimos a seus funerais e não pudemos olhar nos olhos de pais e órfãos. Nós que viemos de uma terra onde os pais enterram os seus filhos. Nós que lutamos contra vocês, palestinos.